Episódio de hoje, vou direto para a agenda, falar sobre o W2RC, a próxima etapa do Mundial de Rally Raid, que vai ser no Sudáfrica, pela primeira vez. Aí eu vou continuar falando sobre a próxima etapa do Campeonato Virtual de Rally, no Paranaense, terceira etapa na Polônia. Aí hoje vou comentar mais um pouquinho sobre jogos, que eu vou começar a comentar mais sobre jogos nos meus episódios. E eu fiz um review ao vivo do Drive Rally, um jogo que, bom, vocês vão ver minha opinião daqui a pouco. E também falar sobre uma outra live que a gente fez para trazer uma ideia, um conceito, se era possível ou não, que é uma navegação online. E o resultado foi bem interessante. Aí eu vou para as notícias, comentar sobre o novo livery da Toyota, comentar sobre a polêmica do encerramento das atividades do EA Sports WRC, uma pena. E, quem sabe, um novo presidente para a FIA? Vamos ver. Tudo isso depois da vinheta. Então, já começando sobre o W2RC, falar sobre a etapa que vai ser no Sudáfrica pela primeira vez. A distância total vai ser 2.600 km, sendo que 1.200 vai ser de trecho cronometrado, que é a corrida de verdade. A prova vai contar com um prólogo e 5 etapas, incluindo uma etapa que vai ser maratona, eles vão ter que dormir no trecho e sem nenhuma assistência externa. Então é bem interessante, eu estou vendo que eles estão gostando de fazer essas etapas maratonas aí para judiar um pouco. A superfície do sul da África ela tem bastante variedade, vai desde savana aberta até algumas áreas mais técnicas, como com travessia de rio. Então aqui que está a colocação geral até agora. O Nasser, como sempre, está em primeiro com 96 pontos, o Al-Haji com 73 e o Moraes logo em seguida com 63. E na cola o Seth Quinteiro, dos Estados Unidos. Mas o Lucas Moraes está tendo bastante estratégia esse ano, ele está indo constante e sempre, sem exagerar muito, então está dando certo até agora, ele está conseguindo manter bem a colocação. Quem exagera muito acaba fazendo cagada, né? Isso é mais punitivo ainda no Rally. Então vamos ver, né? Eu acho que vai dar certo essa estratégia do Lucas. Quem sabe ele consegue ter um segundo lugar esse ano. E bom, destaques, né? Como eu comentei, o Nasser, ele é o líder do campeonato. O Sebastian Loeb, que está correndo também. Esses dois são da Dacia. E o Sebastian, ele já foi campeão várias vezes do Mundial, assim como o Nasser. E o Lucas Moraes, né? Que daí ele está em terceiro até agora, está em ascensão. E o Carlos Sainz também, e o Nani Roma, também é um destaque da Ford. Eles já são veteranos. Então esses são todos os nomes que a gente tem que se preocupar. Então eu vou começar a dar uma resumida um pouquinho melhor nas coisas que eu falar. Aí quando eu estiver fazendo a cobertura dos episódios eu falo mais, para não ficar cansativo. Vou começar a dividir mais meus episódios, para não ficar cansativo para mim também. Então agora já vamos direto para o Rally Virtual, a etapa 3 em Polônia. Essa terceira etapa vai prometer muitos acidentes, alguns terminais, porque é uma etapa muito veloz, e não é asfalto, que nem na Espanha. Então a gente saiu de uma competição de alta velocidade de asfalto, que pelo menos tem um pouco mais de segurança ali, né, para uma etapa de altíssima velocidade em terra, né. Lembrando que daí nessa quarta-feira de lançamento desse episódio vai ter o briefing, né, então é bom para quem for participar e quem quiser ver como que é também, né, tá convidado. Mas basicamente o terreno é cascalho, batido, com um certo grip. É tipo um asfalto de terra, vamos dizer assim. Tem um certo grip em alguns momentos, mas em outros não tanto. E depois de muitos trechos de velocidade acaba tendo curvas meio escondidas, o que faz todo mundo passar reto, porque você não tem visual das curvas. E o visual às vezes parece que é uma curva aberta, mas não é tanto, porque você está muito mais rápido que o normal. Você acha que vai dar certo, mas quando você vê, você passou muito do que você devia ter passado. Aí você vai embora. O ambiente ele é cercado por bastante árvore e é bem delimitado. Então aonde é para correr é terra e logo em volta já tem barranco, geralmente é assim. Então é bem difícil cortes na Polônia. Até na Espanha que tem poucos cortes, tinham alguns, Polônia acho que tem menos. E a vegetação é bem densa, tem pouca margem para erro, e se você errar, você vai dar numa árvore a mais de 100 por hora e vai dar dano terminal. E isso vai morrer.
Então, como eu falei, o briefing vai ser na quarta-feira, dia 14, 8h30 da noite, não perca, se você for participar. Então, algumas dicas, né, que eu vou falar no briefing até. Sobre a altura do carro, suspensão, marcha, freio, pneu, essas coisas eu vou comentar daí no briefing melhor. Mas o que eu já adianto, né, como é terra e muita velocidade, eu acho que a suspensão tem que estar um pouquinho mais alta, aí me corrijam se eu estiver errado, mas eu acho. Porque você vai ter alguns poucos saltos, mas esses saltos são relevantes, então a altura do carro ser um pouco mais alta acho que ajuda. A escolha de pneu vai ser a gosto, porque tem duas estratégias, né? O pneu macio, nesse caso, ele é muito bom, só que ele pode superaquecer, porque tem algumas especiais que são meio longas, então o soft acaba superaquecendo e talvez seja pior se passar de uma determinada quilometragem. Ele degrada mais também, né? Então ele é bom no começo, mas degrada mais. O médio talvez seja uma boa opção, porque ele aguenta mais, só que ele começa mais frio, ele demora mais para esquentar, realmente vai ficar a gosto do cliente. Então, cuidado com curvas, que na Polônia é bem difícil. Então, agora eu vou falar sobre jogos. Eu fiz um review ao vivo do jogo Drive Rally, e para quem assistiu percebeu que em determinados momentos eu fiquei até irritado com o jogo, já falo de cara, porque tem muito bug ainda. E pelo menos na versão de PC, né? Eu não joguei outras versões, mas pelo menos na versão de PC tinha bastante bug assim que me irritou bastante até alguns. Por exemplo, na escolha de... Na hora que eu estava setando... Ó, você configura, ele sai todas as vezes que você configura, ele sai. Tá difícil até de começar a jogar. Aí o mouse ficava no meio da tela, sempre, não saía nunca. Usar um controle com analógico é pior ainda. O jogo não consegue reagir ao analógico direito. Você dá só um toque assim de meio milímetro, ele parece que vai total assim pro final. Aí o carro perdia totalmente a aceleração, sendo que você não soltava a aceleração. Era muito difícil entender por que às vezes ele mantinha a aceleração, às vezes não. Tipo, ele não reage como você geralmente espera que um jogo reage. Ah, mas é questão de costume. Até é questão de costume. Só que nem o Rush Rally Origins, que é um jogo que eu ainda vou falar aqui. Só que eu gostei tanto que eu ainda não terminei de jogar ele, tanto que eu gostei. Quero jogar mais. Aquele jogo, realmente, era questão de costume. Eu fazia as coisas, eu errava, porque ainda não estava acostumado, mas eu percebia o porquê que eu errei e eu aprendia. E eu conseguia ir melhorando, e eu fui melhorando. Nesse jogo você não consegue entender o que você errou. De repente o jogo continua acelerando, de repente, às vezes não. Aí às vezes parece que o carro está leve, às vezes parece que ele está pesado. É muito ruim de você perceber o que está acontecendo. Aí, mas beleza, né? Falando de coisa ruim, mas tem coisa boa também nesse jogo, que é que nem o navegador do jogo. É muito divertido, é muito engraçado. Esse navegador que estava aqui, ele dava pra ver nitidamente que era pra ser o Arnold Schwarzenegger. Like our Alpine trails, we never get back. Nossa, é bem esquisito o barulho de troca de marcha, hein? E ele fazia comentários até referenciando um pouquinho os filmes e tal. É bem divertido essa parte, é muito legal. Se você conseguir acostumar com o jogo, eu acho que ele dá uma diversão boa. Só que ele tem muitos bugs, né? Que nem eu fui comentando na live. Eu só li rapidinho na live e eu achei uns 7 ou 8 bugs, assim. O tempo todo tinha algum bug. E alguns eram irritantes, alguns era só, tipo, bobeira, que não afetava nada. Mas que nem, toda vez que eu ia aí pra controle externo, que nem eu tava... Eu tenho dois aqui, né? Um com analógico e um, tipo, só simples, né? O com analógico, que é isso aqui, era horrível de usar, não tinha condições de controlar. Aí eu configurei um software externo, porque foi o único jeito de configurar, porque pelo jogo não ia. Aí, beleza, configurei, fiquei lá um tempão. Aí era muito ruim, assim, a reação no jogo. Aí eu desisti com esse aqui, porque não tinha jeito, porque por software externo piorou. Aí, vamos no mais simples, né? Ficou um pouco melhor, porque daí era só para um lado, para o outro, aí ele até reagiu melhor. Mas ele não entendia, mesmo configurando o A para cima e para baixo, que é o A, o W, o S, né? No menu não ia, sendo que o WS do teclado ia, tipo,
Aí você tava fazendo curva, acelerando e tal, ele, às vezes você passava a marcha, ele não entendia direito, aí como não tem o HUD, que é as informações na tela, né, o painelzinho na tela, você não sabia se ele passou ou não a marcha, aí o carro, tipo, a primeira e a segunda marcha era praticamente a mesma coisa, então era muito ruim, assim, sabe? O feedback, a jogabilidade eu achei péssimo desse jogo. Que pelo menos sei lá, pode ser uma coisa comigo, né? Mas eu não ia jogar no teclado, eu acho horrível jogar no teclado. Aí, sei lá, não deu certo pra mim, vou dar uma acabada numa nota péssima, né? O desempenho é uma coisa também boa, ele rodou muito bem, mesmo porque os gráficos são simples, né? Eu consegui 650 FPS, às vezes até mais. Tipo, é um absurdo. O design das fases eu achei muito legalzinho. Tipo, enche o olho, assim, é legal, sabe? É bacana. Nossa, tem um trem passando. É bem arcade, né? Isso fica muito claro. Aí o áudio. O áudio eu não gostei. O som do carro de fora até era ok, tipo, pra um jogo indie de arcade, assim. De dentro do carro era muito abafado. Dentro do carro, o freio funciona de repente. O áudio do copiloto é bom, por incrível que pareça, assim, foi o melhor de todo o áudio, de todos os jogos, assim, bem legal mesmo. E o áudio da troca de marcha... ruim, parecia que você, sabe, aquele barulho em jogo quando você aperta, aquele barulho assim, era esse barulho. Podia ter um indicador de marcha dentro do carro, né? Muito esquisito o barulho de troca de marcha, era tipo incômodo até. Nossa, é bem esquisito o barulho de troca de marcha, hein? Você não sentia nenhum progresso, assim, você ia correndo e você ganha inclusive dinheiro de correr, e no que você gasta? Não sei. Eu não joguei nem o suficiente para entender no que dá para gastar o dinheiro, porque eu fiquei meio irritado. Então eu parei de jogar antes de eu gastar o dinheiro. Então a nota que eu dei, né? Jogabilidade. Acho que é 4,5. O polimento. Tem coisas que é muito bem polida no jogo, que nem os gráficos, mas tem coisa que nem a jogabilidade que não é. Então eu dei uma nota 4,5 também. O visual, muito legal. Eu acho que é um 7. O áudio eu achei ruim, como eu falei, mas o do navegador é bom, então 5. 5 ou 6, 5,5, então. E experiência geral eu achei meio ruim, sabe? Mas a experiência geral, então, eu dou uma nota 5, assim. Eu achei que o jogo ele prometeu, assim, ele tem um esquema visual legal, mas os bugs me tiraram demais a curtição do jogo, sabe? Especialmente aquele porra daquele mouse no meio, ficava aparecendo o tempo todo e o remapping das teclas era horrível, falta informação na tela, você não sabe o que está acontecendo com o carro, então muita coisa me tirou a experiência, sabe? De não querer jogar mais. Então tecnicamente esse jogo ele peca no polimento, a interface do controle é instável, fica voltando, a configuração das teclas é bem frustrante, o mouse insiste em aparecer no meio. Caramba, a experiência geral sofre com isso, ele tira o foco do que é o principal, que é pilotar, né? Mas curiosamente o jogo, o que ele brilha, né? O estilo visual é carismático, os navegadores são curiosos e interessantes, divertidos. O destaque pro navegador que ele é o Schwarzenegger, né, que nem eu comentei, só que infelizmente o som do carro decepciona. A sensação de controle do veículo é bem pouco clara, você não entende muito bem o que está acontecendo. Talvez com um pouco mais de insistência eu entendesse melhor, mas eu achei que para um jogo de rally ele foge muito do estilo do controle. Você não sabe se o carro está indo devagar porque ele é ruim ou porque você está na marcha errada. Quase não tem som. Right 2, left 1. Right 2, left 3. Left 3. Left 3. Right 2. Eine kleine Berührung. With Bein. Sei lá, muito difícil controlar isso aqui. Então, falar agora sobre uma live que a gente fez. Essa sim foi muito interessante. Eu e o Vancler, a gente... Só que tivemos problemas técnicos, né? A gente resolveu fazer uma live
para tentar provar um conceito, se era possível ou não fazer uma navegação online. E o resultado foi muito legal. A gente fez tudo, desde o levantamento até uma troca de ideia, até a corrida em si, né? Só que assim, para quem... Isso é uma informação que eu estou tirando de pilotos que me falaram, né? Não estou tirando de mim mesmo. É o que todos os pilotos falam, né? O virtual, o que é complicado de navegar? Você não tem o feeling do carro, você não sente a curva, então você tem que olhar e no máximo ouvir, né? Então tudo que você vai cantar ali, você vai, tipo, ter que olhar, né? Tipo, então você perde um certo tempo nisso. E não precisa nem ter navegado de verdade para saber que esse é o caso, né? Você até dirigindo num carro de verdade, você percebe que, pô, você tá de olho fechado, você sabe para que lado você tá indo, né? No jogo, não. Mas aqui a gente tava fazendo levantamento, aí eu deixei aqui as anotações que eu tava fazendo num bloco de notas. Só que, infelizmente, tivemos um problema técnico que eu esqueci de configurar direito o áudio do desktop. Aí, infelizmente, foi para um outro canal, que daí pra mim eu tava ouvindo, mas pro YouTube ele não entende esse outro canal. Então pra mim tava tudo certo. Aí a gente fez todo o levantamento, só que daí não tava dando pra ouvir pelo jeito o que tava acontecendo no jogo e o piloto, né? Mas enfim, pelo menos a minha voz de navegação, que era a principal ideia do vídeo, tava saindo, né? Aí a gente fez a corrida aqui. E fizemos 2 corridas. Realmente tava sem áudio. A gente pegou 2 bem curtinhas pra fazer. Mantém a esquerda. É uma esquerda quadrada. E... Pum. tem que pôr uma cueca aí. 200 metros, uma direita 3, que fecha para uma esquerda 1, e direita gancho. Negócio difícil. 200 metros, chicane. 300 metros, chicane de novo, com entrada à esquerda. Nossa, esse negócio é realista mesmo, hein? E quebra tudo o carro. O Richard Burns é um jogo muito realista, só que é antigo, né? Mas foi muito divertido fazer essa live. Eu gostei bastante, foi bem legal. Então tá aprovado o conceito. Isso é algo que a gente ainda vai explorar mais durante esse ano aí. A gente quer ver até se a gente faz algum campeonatinho amistoso com piloto e navegador. E daí pontuação para navegador também. Então me deixem no comentário o que vocês acham dessa ideia. Eu acho muito legal. E eu quero inclusive fazer rally ride com navegação. Mas é difícil de fazer um campeonato com isso, porque não tem como contabilizar os pontos oficialmente, assim, né? Então teria que a pessoa estar transmitindo, ou sei lá, compartilhando a tela, né? Mas vamos ver como é que a gente faz essa parte. Mas deem ideia, se vocês tiverem alguma ideia de como fazer essa parte aí, de pontuação e tal, aí isso é a parte que a gente está ainda se batendo um pouco. Então, agora eu quero comentar sobre o WRC Vodafone, inclusive testando uma câmera nova, testando em produção. Quero ver se essa câmera é legal para usar assim ou continuar com a outra. Falando dos últimos ganhadores, tivemos o Ogier, o Rovanpera de novo e o Elfo. Tanak, Elfo, Nuvil, e quem mais ganhou até hoje foi o Ogier, com 6 vitórias. Então não nada mal, né? Vamos ter 24 especiais, sendo 1.790 km de percurso total, sendo que desses 340 são de percurso cronometrado, né, que é a corrida em si, e está previsto em torno de 1 milhão de espectadores lá, em loco, no local. Então, ao longo de 4 dias, né, somado. É muita gente, hein? Porra! Eu acho que é o que mais tem público no mundo. O terreno, então, ele varia entre macio e arenoso. Ele tem bastante pedras, assim, tem que cuidar com isso. Quem que vai participar, né, esse ano? Vamos ter o Nuvil, o Diogo, que não tem página ainda, o Payari, o Tanak, o Munster, o Formoso, o Ogier, Formoso inclusive é minha torcida, o Katsuta, o Sesks, que é relativamente novo, o Elfo, McCurlins e o Rovanpera, claro, não podia faltar. E, bom, para quem que vocês estão torcendo, né? E quem vocês acham que vão ganhar? São 2 coisas diferentes, né? Eu acho que quem tem mais chance de ganhar é o Ogier, que esse é o tipo de terreno dele.
Mas o Rovanperä tá indo super bem e o Elf também. Então ele tem esses 3 aí, mas se tiver que escolher alguém, eu acho que eu vou escolher o Rovanperä dessa vez. Ah, sei lá, tá difícil. O Rovanperä é meio instável esse ano. Mas vai, vou escolher o Rovanperä então. E de WRC2, né, o mais famoso é o Solberg e o Johan Rosell. E o Gus Greensmith. Esses 3 são bem famosos. Como tá a pontuação até agora? Vamos ver. O Elf tá com 109 pontos, tá muito na frente do segundo, que é o Rovanperä, e o terceiro no Vil. E logo em seguida daí o Ogre e o Tanaki. 1 ponto de diferença cada. Então tá bem disputado o segundo lugar, né? Tipo, lá pelo segundo lugar, assim, tem uma disputa ali. Então agora, notícias. Temos um novo livery da Toyota. Livery, para quem não sabe, é o visual, né? A estética do carro. Agora a Toyota apresentou esse modelo mais prateado, né? Vamos ver se tem mais imagens aqui, ó. Isso tem no site da Toyota também. Bom que mostrando assim já fica o crédito, não preciso pôr nem. Mas diz aí no comentário também o que vocês acharam, né? Eu achei que ficou bem legal. Mas não adianta, eu prefiro preto. Não adianta. É muito mais bonito. Só que eu acho que eles mudaram também esse preto porque os pilotos estavam reclamando de muito calor, sabe? E ali uma boa parte do ano é em lugar quente com sol, então isso é um problema também, né? Não adianta só pensar na estética, né? Tem que se preocupar com o piloto, né? Mais uma coisa para os comentários. Qual que vocês acham mais bonito? Eu prefiro preto, mas tem o problema de calor, né? E agora a próxima notícia, né? A EA Sports, a EA encerrou o desenvolvimento da EA Sports WRC, o que é uma péssima notícia para a comunidade de rally. Mesmo que o pessoal estivesse dando alguns feedbacks meio negativos sobre o jogo, as pessoas estavam entusiasmadas com o jogo. Porque era uma promessa, assim, né, que estava sendo melhorado com o tempo. Mas qual que é o principal problema disso? A EA comprou a Codemasters, que era o último desenvolvedor principal que tinha no mundo de rally. E eles estavam fazendo o Dirt Rally 2, que é inclusive do Campeonato Paranaense de Rally Virtual. E eles compraram por 1,2 bilhão só a Codemasters, né? Então todo mundo ficou tipo, porra, então vem coisa por aí, né? E veio até, o jogo é muito legal, só que ele pende um pouquinho ainda pro arcade, ele tem um pouco da parte de simulação, mas ainda falta um pouco. E só que assim, mesmo não sendo perfeito, o jogo é muito legal e as pessoas estavam gostando. Eu inclusive. Só que eu optei até por não fazer o campeonato porque eu achei que ele não estava pronto para um campeonato. Que nem o Dirt Rally, né? O Dirt Rally nesse ponto já é melhor. Só que assim, o que vai ser agora? Porque a Codemasters não existe mais, né? Que eles encerraram o projeto e acho que mais da metade do pessoal foi mandado embora na Codemasters. Notícias antigas, inclusive, né? Não é coisa nova. E agora? A Codemasters não existe mais e aí encerrou o desenvolvimento de Rally. Então não existe mais empresa nenhuma fazendo jogo de Rally. É basicamente isso que significa. Então valeu, EA, por comprar a única empresa que estava desenvolvendo o jogo e mandar todo mundo embora. Muito obrigado. Inclusive a conta da Codemasters no Twitter, entrei para ver, não existe mais. Então isso não sei nem o que pensar disso aí, mas a Codemasters não existe mais, então parece que dissolveu. Aí parece que eles vão ser realocados para outros jogos da EA, então tipo assim, foda-se. Vamos ver se acontece que nem o Richard Burns, que a galera acaba desenvolvendo plugins pro Dirt Rally, mas o Dirt Rally é mais fechado, então Richard Burns com isso vai continuar sendo muito forte. Próxima notícia. O Carlos Sainz está considerando assumir a presidência da FIA, o que eu acho que é uma boa notícia, né? Pelo menos para mim. Só que, e para todo mundo que tá no Rally, eu acho, né? Não sei se eu tô enxergando errado as coisas, mas o Carlos Sainz, por ser alguém conhecido do Rally, eu acho que é bom, talvez ele dê mais visibilidade pro Rally, que tá precisando. Tá tendo um monte de cagada por parte da FIA no Rally, né? Então, acabou a bateria pela primeira vez acho que esse é o 3º ou 4º episódio que eu tô gravando, até esqueci de carregar, de tanto que tá durando a bateria agora, que eu comprei novas, né? Então, o que algumas pessoas estão falando com isso é que para a Fórmula 1 talvez isso não seja bom, porque ele tem um viés aí, né? Um certo conflito de interesse, possível conflito de interesse, porque o filho dele
da Fórmula 1, né? E só para lembrar, o presidente atual é o Mohammed bin Sulayem. Tá tendo muita reclamação, inclusive aqui nesse canal eu já reclamei muitas vezes dele. O cara, sei lá, abandonou o rally e só faz merda, pelo jeito. Até na Fórmula 1 o pessoal tá metendo pau nele, tá enchendo o saco dele pra ele sair. Não estou vendo comentários positivos desse cara. Inclusive o Carlos Sainz, ele teve um comentário que ele falou assim que ele se afastaria da Fórmula 1, porque ele sabe que poderiam ver isso como um conflito de interesse, então ele já falou isso, ele não nega que pode parecer um conflito de interesse. E o Carlos Sainz, para quem não lembra do nome, ele já ganhou 4 vezes o Dakar, vocês estão vendo a imagem dele aí. Ele é o cara mais velho a já ganhar um Dakar, tem 61 anos. E, bom, o episódio é isso, acho que acabou até ficando um pouco longo, mas eu prefiro assim, que daí eu edito uma vez cada 2 semanas, quando acontece isso, mas, enfim. Então eu vou deixar 2 vídeos recomendados aqui, né? Deixar esse vídeo aqui embaixo sobre o WRC Ilhas Canárias e que eu falo também sobre o último resultado do Rally Virtual, então já tem 2 assuntos nesse vídeo. E aqui em cima falando sobre o último W2RC que teve, aí que eu já comento sobre o resultado e tal, enfim. Então não se esqueça, em caso de dúvida, pisa fundo, sorria.